E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo sobre os conjuntos. E nesta aula nós iremos aprender uma nova operação entre conjuntos, que é a operação de diferença. Tranquilo? Bom, gente, quem ainda não assistiu às aulas anteriores, referente à teoria dos conjuntos, eu vou deixar a nossa playlist Tudo sobre Conjuntos disponível aqui no card, para que vocês possam estar assistindo e em seguida assistir essa aula, porque muito do que eu vou mencionar aqui a gente já tratou em aulas anteriores, tranquilo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, para que vocês possam compreender direitinho qual é a definição da diferença entre conjuntos, eu vou trazer primeiro um caso particular, depois a gente generaliza, certo? Então, vê só o que é que diz aqui, ó. Dados os conjuntos A e B, podemos escrever o conjunto D formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Vamos tentar montar esse conjunto D, tentar determinar quais são os elementos dele. É muito simples. Os elementos de D são os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Em outras palavras, a gente analisando aqui os elementos de A, nós temos 0, 1, 3, 6, 8 e 9. E temos aqui os elementos de B, que é 1, 4, 9 e 10. Então, quem vai compor os elementos de D? Todos aqueles que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, fica simples. Basta analisar, ó, o 0. O 0 é um elemento que ele pertence a A e não pertence a B. Então, ele vai pertencer aqui ao conjunto D. O 1, ele pertence a A e pertence a B. Então, ele não vai pertencer ao conjunto D. O 1 fica aí eliminado. O 3, o 6 e o 8, se vocês perceberem, eles pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, eles vão pertencer a esse conjunto D aqui. 3, 6 e 8. E por fim o 9. O 9, pessoal, ele pertence a A e pertence a B. Então ele não vai pertencer ao nosso conjunto D aqui. Finalizamos a análise do nosso conjunto D e, consequentemente, conseguimos determiná-lo, né? 0, 3, 6 e 8. A gente eliminou quem? O 1 e o 9. Ah, professor, então é fácil de determinar esse conjunto D. Basta pegar os elementos de A e retirar aqueles que pertencem a D. E o que sobrar é o nosso conjunto D. É isso mesmo. Simples assim. Com isso, pessoal, a gente pode agora definir a diferença entre dois conjuntos. Deixa eu só recordar aqui para vocês quem é o conjunto D, né? 0, 3, 6 e 8. Esse conjunto D, ele é chamado de diferença entre A e B e a gente indica ele dessa forma aqui, ó. Por A menos B. Simples assim. E de modo geral, se a gente quiser generalizar a diferença entre dois conjuntos, está aqui a generalização. A menos B é igual ao x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Em outras palavras, para ficar mais fácil para vocês, basta você pegar os elementos de A e tirar todos aqueles que pertencem a B. O que sobrar é o teu conjunto de diferença. Simples assim. Show? Bom, continuando aqui, pessoal, eu trago agora para vocês alguns diagramas, que são os diagramas de Venn, que indicam para a gente a diferença entre A e B. E essa diferença vai estar preenchida sempre em verde. Então, nós temos aqui um primeiro caso, né, onde existe uma intersecção entre A e B. Então, a gente pega todos os elementos de A, retira aqueles que pertencem a B, o que sobra é o quê? A diferença, que é exatamente a parte que está preenchida, certo? Nesse segundo caso, a gente percebe uma coisa particular. O conjunto B, ele está contido no conjunto A. Dá para vocês perceberem isso, né? Então, você percebe que todo o conjunto B está preenchido aí de branco, está em branco. E a parte que está entre o A e o B está preenchida em verde, que é exatamente a diferença. Ou seja, a gente pega todos os elementos de A, retira todos os elementos de B que pertencem a A, o que sobra é a nossa diferença. E nesse terceiro caso, você vê que o A está totalmente preenchido, né? Isso acontece porque nessa situação, A e B são são conjuntos disjuntos. São conjuntos mutuamente exclusivos, né? Eles não possuem elementos em comum.
Em outras palavras, a intersecção entre esses dois caras aí é igual ao conjunto vazio, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui diagramas para vocês compreenderem melhor a diferença entre conjuntos. Show? Eu vou fazer agora alguns comentários a respeito desse segundo caso, quando a gente vai determinar a diferença entre dois conjuntos e um conjunto está contido no outro. Então vamos lá aos comentários, né? Olha só. No segundo caso, que é exatamente o que eu acabei de mencionar, em que o conjunto B está contido no conjunto A, o conjunto diferença A menos B, ele é chamado de complementar de B em relação a A, pessoal. E a gente escreve isso dessa forma, o complementar de B em relação a A. O pessoal sempre esquece como é que faz essa leitura, né? C é de complementar e a gente lê aqui de cima para baixo. Então, o complementar de B em relação a A. Esse complementar de B em relação a A, a gente geralmente generaliza em relação a um conjunto universo, que é o que eu trago aqui nesse parágrafo de baixo. Vê só. Sendo A um subconjunto de um conjunto universo U, o complementar de A em relação a U, que é o nosso conjunto universo, então pode ser representado por esse símbolo aqui, ó, que é o A com a barra em cima, que a gente lê a barra, beleza? Então quem que é esse A barra? É o complementar de A em relação a U, ou simplesmente complementar de A. Você pode ler dessa forma. Em outras palavras, pessoal, olha só, o complementar de A nada mais é do que o complementar de A em relação a U, que é o conjunto universo, que é a diferença do conjunto U com o conjunto A. Eita, professor, isso aí ficou muito complexo, minha cabeça já começou a dar um nó aqui. Não se preocupe, pessoal, que já já a gente vai fazer alguns exercícios tratando isso, beleza? Mas uma coisa eu quero que fique muito clara para vocês. O complementar de qualquer conjunto em relação a outro só vai estar definido se o primeiro conjunto estiver contido no segundo. Tranquilo? Que é esse caso aqui, B está contido em A. Aqui nós temos um diagrama, né, para exemplificar a questão aí do complementar. Então, vê só, nós temos aqui um retângulo, que é o conjunto universo. Nós temos aqui o conjunto A. Quem vai ser a barra, que é o complementar de A? Toda essa parte preenchida em verde. Certo? Vamos lá que nós temos mais alguns comentários referentes aqui ao complementar. Eu quero que vocês notem, pessoal, o seguinte, ó, que para todo elemento X do conjunto U, se X pertence ao complementar de A, então X não pertence a A. E, por contrapositiva, ocorre o inverso, né? Se X pertence a A, então X não pertence ao complementar de A. O que é que isso significa, professor, em palavras mais simples, mais tranquilas, né? Significa o seguinte, que a intersecção A complementar vai ser igual ao conjunto vazio. Ou seja, o conjunto A e o seu complementar, eles não possuem elementos em comum. Eles são conjuntos disjuntos, né? São conjuntos mutuamente exclusivos. Por outro lado, se você pegar A união complementar de A, isso vai dar exatamente o conjunto universo. Esse Uzinho aí. Beleza? Então esses dois pontos aí, eles são interessantes. A princípio, na teoria dos conjuntos, o pessoal não vê muita aplicabilidade no complementar de um conjunto. Mas quando a gente está estudando probabilidade, que é um assunto um pouquinho mais avançado, a gente utiliza bastante, pessoal, o complementar de um conjunto para determinar certas probabilidades. Tá? Então isso aqui, a princípio, não parece tão importante, mas em conteúdos futuros isso será. Beleza? Bom, vamos deixar de tanta teoria, né? E vamos um pouco agora para a prática. Vamos para a prática para aprender a determinar a diferença entre conjuntos e, em algumas situações, o complementar de um conjunto em relação a outro. Então, eu trago aqui um exercício resolvido que traz 4 conjuntos, né? Conjunto A, B, C e D. E a gente vai determinar todas essas diferenças aqui. Então, bora lá. Vamos determinar aqui inicialmente A menos B. O que é que significa determinar essa diferença de A dos conjuntos A e B? Vão ser todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, bora fazer uma análise aqui, ó. O 1, ele vai pertencer
A diferença porque o 1 pertence a A e não pertence a B. O 2 vai pertencer também. Ele pertence a A e não pertence a B. O 3 já não pertence. Não vai pertencer à diferença, porque ele pertence a A e pertence a B. O 4 e o 5 também não vão pertencer aqui à diferença, pessoal. Porque 4 e 5 pertencem a A, mas também pertencem a B. Simples assim. Ah, professor, então quer dizer que a diferença entre A e B resultou apenas nesse conjunto que tem os elementos 1 e 2. Isso mesmo. Simples assim. Tranquilo? Deixa eu fazer o seguinte aqui, pessoal. Para não ficar muito poluído, deixa eu apagar isso aqui, que a gente tem outros itens para fazer, né? Bom, vamos determinar agora a diferença entre A e C. Quero determinar A menos C. O que é que eu tenho que fazer? Tirar de A todos os elementos que pertencem a C. Vamos fazer dessa forma que eu acho que é mais tranquilo de vocês compreenderem, né? Nós temos aqui o 2 e o 3 que pertencem a C. 2 e o 3 pertencem a A, então a gente tira. Quem foi que sobrou? 1, 4 e 5. Então a diferença entre A e C são os elementos 1, 4 e 5. Simples assim. Vamos para o item C. Agora a gente quer a diferença entre B e A, ou seja, B menos A. Então a gente vai tirar de B todos os elementos que pertencem a A. No caso aqui o 3 pertence a A, o 4 pertence a A e o 5 pertence a A. Sobrou apenas quem? O 6. Então, B menos A resultou apenas em um único elemento, que é o 6. Item D. No item D a gente quer determinar a diferença entre C e D, ou seja, C menos D. Então o que é que a gente vai fazer? Tirar de C todos os elementos que pertencem a D. Só que se você prestar atenção, não tem nenhum elemento de C que pertence a D. Em outras palavras, essa diferença aqui vai ser exatamente o conjunto C. 2 e 3. Não tem nenhum elemento que eu vou retirar daqui, porque nenhum elemento do conjunto C pertence a D. Isso aqui é exatamente o conjunto C, né? Bom, vamos agora para o item E. O item E a gente quer determinar C menos A. O que é que isso significa? Que a gente vai retirar aqui do conjunto C todos os elementos que pertencem a A. Só que vê só, o 2 e o 3 pertencem a A. Então a gente tem que tirar tudo. Se a gente tira tudo, sobra quem? O conjunto vazio. Se a gente tirou o 2 e tirou o 3, sobra quem? O conjunto vazio. Tá? Tranquilo demais, né? Professor, e nesse item F, que a gente tem que determinar a diferença do conjunto D com ele próprio. Isso, consequentemente, pessoal, vai dar o próprio conjunto vazio, né? A gente fez D menos D, deu o conjunto vazio. E, finalmente, no item G, a gente vai determinar o complementar de C em relação a B. Para a gente determinar esse complementar aqui, de C em relação a B, o que é que tem que acontecer? O conjunto C tem que estar contido no conjunto B. Isso daqui acontece. Aliás, perdão, cadê o conjunto C aqui? Conjunto B aqui. O conjunto C está contido no conjunto B. Aí você para e lembra, né? Para um conjunto estar contido no outro, todos os elementos dele têm que pertencer a esse outro conjunto. Olha só, o 2 pertence a B? Não pertence. Se o 2 não pertence a B, o conjunto C não está contido no conjunto B, pessoal. Então, qual é a nossa resposta aqui? Esse complementar de C em relação a B não está definido. Porque o complementar de um conjunto só vai estar definido quando esse conjunto de cima aqui estiver contido no conjunto de baixo. Lembrem-se disso, beleza? Vamos para mais um exercício resolvido para a gente colocar tudo isso que a gente aprendeu em prática, né? Nesse segundo exercício resolvido, nós temos o seguinte, ó. Dados os conjuntos A e B e esse conjunto U, que é o nosso conjunto aí universo, né? Em cada caso, vamos determinar os elementos do conjunto indicado. Pessoal, já adianto para vocês que tanto no item A quanto no item B, a gente vai conseguir determinar o complementar. Porque a gente tem aqui um conjunto universo. O que é que isso significa? Que esse conjunto A e esse conjunto B, consequentemente,
estão contidos no conjunto universo. E a intersecção vai estar contida, a união vai estar contida, então a gente não vai ter problema com o que aconteceu, com o que acabou de acontecer no exercício resolvido anterior. Nesse item G aqui, né? Tudo aqui vai estar definido. Só que a gente tem que ter um pouquinho de calma, porque a princípio o pessoal estranha, né, a notação e pode se confundir. Mas vamos de modo tranquilo aqui. Bom, no item A a gente quer determinar quem? A gente quer determinar o complementar de A interseção B em relação ao conjunto universo. Beleza? Primeiro passo, determinar quem é A interseção B. Bom, A interseção B são os elementos que pertencem a A e a B simultaneamente. E aqui está fácil da gente identificar, né? Ó, é o 3 e o 4, pessoal. 3 e 4 são os elementos que pertencem a A e a B simultaneamente. Então, isso representa aí a nossa intersecção. 3 e 4. Show? Bom, professor, e agora, para a gente determinar o complementar dessa intersecção em relação ao conjunto universo? Lembra que o complementar nada mais é do que a diferença entre conjuntos. Então, a gente tem que fazer o conjunto universo menos a interseção B. O que é que isso significa? Que do conjunto universo, a gente vai retirar todos os elementos que pertencem à intersecção de A com B. No caso aqui, é o 3 e o 4. Então, do conjunto universo, a gente tira quem? Tira o 3 e tira o 4. Quem sobra é a nossa diferença. Então, quem foi que sobrou? 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá aí. Então, esse conjunto aqui é o complementar de A intersecção B em relação ao conjunto U, ao conjunto universo. Tranquilo? Vamos para o item B aqui, pessoal. No item B nós temos o seguinte, ó. Nós queremos determinar a união do complementar de A em relação a U com o complementar de B em relação a U. Como eu já sei que A e B estão contidos em U, esses complementares a gente sabe que já está definido. Então aqui é simples. A gente tem que fazer o quê? Determinar U menos A, que é esse primeiro complementar aqui, união U menos B, que é esse segundo complementar. Como o U do conjunto universo e o U de união são bem parecidos, eu quero que vocês tomem cuidado, tá? Esse U aqui do meio, pessoal, é o U de união, tá? Esses outros U aqui é o U do conjunto universo. Cuidado com isso. Bom, qual é esse conjunto de diferença aqui? U menos A. O que é que isso significa? Vamos apagar aqui, né, para não ficar com essa notação aí com o texto poluído. U menos A. A gente olha para U, nosso conjunto universo, e vai retirar de U todos os elementos que pertencem a A. E vai resultar nessa diferença. Então aqui eu percebo o seguinte, ó. Eu vou ter que retirar o 1, o 2, o 3 e o 4. Porque são elementos que pertencem a A. Então a gente tira tudo. Quem é que sobra? Sobrou para a gente 0, 5, 6, 7, 8, 9. O que é que esse primeiro conjunto aqui representa para a gente? Representa U menos A, que é o complementar de A em relação a U. Se vocês ainda não pegaram nessa definição de complementar, que é uma diferença entre conjuntos, volta um pouquinho na aula, assiste novamente lá a definição, que com a prática, né, vocês vão pegando aí a ideia. Agora a gente tem que unir, realizar a união entre esse conjunto que a gente acabou de determinar com o próximo que a gente vai determinar agora, que vai ser determinado pela diferença entre U e B. Deixa eu apagar isso daqui. Qual é a diferença entre U e B? É a gente pegar todos os elementos de U e retirar aqueles que pertencem a B. Então a gente vai retirar aqui, pessoal, ó, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Que são todos elementos que pertencem a U e pertencem a B. A gente tira tudo. Não vai fazer parte dessa diferença, né? Sobrou quem aqui pra gente? Sobrou 0,
fazer de outra cor, né? Sobrou 0, 1, 2, 8 e 9. Pronto. E para finalizar, basta fazer a união desses dois conjuntos. União, vocês já sabem, né? É juntar tudo. É o que pertence aos dois, ou pertence a um conjunto, ou pertence ao outro. No caso aqui vai entrar 0, 1, 2, a gente vem aqui para o 5, 6, 7, 8, 9. Tá aí. Esse conjunto aqui é esse conjunto inicial, certo? Que é a união do complementar de A em relação a U com o complementar de B em relação a U. Simples assim. Bom, pessoal, eu sei que a aula ficou um pouquinho comprida, né? Mas é necessário a gente ver tudo isso. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no teu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa videoaula com um amigo, se inscreve no canal, isso vai ajudar bastante a gente. E vão aguardando aí, pessoal, as próximas aulas. Se você ficou com alguma dúvida, em qualquer passo aqui que eu tratei, deixa a tua dúvida aí nos comentários, que a gente tenta explicar de uma forma melhor. E é isso aí, galera. Valeu e até mais.